Ao criar um aplicativo, é muito comum implementarmos listas, como por exemplo, uma lista de postagem que vem de um aplicativo de rede social, lista de produtos de um aplicativo de e-commerce e assim por diante. A gente tem esse tipo de padrão em muitos aplicativos. Só que no momento que a gente considera esse tipo de implementação, muito provavelmente a gente vai ter que ter alguns cuidados, que é o que eu quero passar para você no contexto do Jetpack Compose, que envolve uma técnica que a gente conhece como Lazy Layouts. E aqui eu vou mostrar para você por que você precisa conhecer essa técnica e quais são os momentos nos quais você precisa considerá-la. Então, vamos entrar aqui no nosso código, e dentro aqui do nosso código eu fiz um aplicativo de demonstração que faz a listagem de posts. Então, se a gente vê o aplicativo, nada mais é do que, de fato, uma lista de postagens. Então, simula o que aconteceria em uma rede social, tá? A implementação, caso você queira saber, basicamente é da seguinte forma. Primeiro, eu crio um gerador de posts, no qual eu tenho acesso a uma lista de posts. Abaixo, eu vou ter uma coluna onde vai estruturar cada um desses posts. E dentro dessa coluna, eu faço uma iteração para poder registrar e apresentar na tela ali cada um desses posts. Então, a gente faz a partir de um for loop. Aí a implementação desse post, que é o Composable, basicamente vai ser ali uma coluna no qual vai ter um texto e um async image para carregar a imagem a partir de uma URL. Aí se você quiser aprender como que você faz para carregar essa imagem, porque não vem no padrão aqui do Jetpack Compose, tem um vídeo no canal mostrando como que você carrega as imagens no Jetpack Compose utilizando a biblioteca do Coil. Então, se você quiser aprender, vai estar aí disponível para você, ou no card, na descrição. Você pode também vasculhar o canal caso não esteja, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, a solução é essa, e o ponto onde a gente vai focar vai ser de fato nesse início. O outro ponto relevante é que dentro dessa estrutura de coluna, para ter o comportamento que a gente vê de scroll, a gente precisa colocar esse modificador que é o vertical scroll. E aí, a partir dele, a gente consegue sim colocar aquele comportamento. Então, é isso que a gente tem nesse momento, não tem tanto segredo. E agora a gente vai entender por que essa implementação ela já não é o suficiente. Vamos então entender isso. O grande detalhe quando a gente utiliza essa solução é o seguinte: quando a gente cria esses 20 posts de Composable, que são esses carinhas que a gente vê aqui, eles serão criados e serão mantidos em memória. Então, se a gente tem 20, a gente vai ter 20 Composables. Basicamente é isso. Se você analisar esse contexto inicial, aparentemente não tem tanto problema. Só que a gente precisa entender que quando a gente mexe num aplicativo, vamos dizer, um aplicativo real, ele vai ter muito mais informação, concorda? Então vai ser informações de centenas, milhares de informações e assim por diante. E se nesse tipo de solução a gente vai manter o desenho dos nossos componentes de acordo com a quantidade de elementos, a gente começa a ter um certo problema, certo? Então, como que a gente pode até mesmo visualizar esse problema? É de fato aumentando aqui a quantidade desses elementos. Então, se a gente coloca, por exemplo, 100 elementos ou 500 elementos, já para ser bem impactante, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou rodar o aplicativo e pode ser que até a minha tela ela trave um pouco. Então vamos correr esse risco e vamos ver o que acontece, tá? Deixa eu executar. Beleza, o app executou e olha só, ele executou, tá tentando carregar aqui as imagens e vamos ver o que acontece quando a gente começa a fazer o scroll. Olha só, ele funciona, mas eu não sei se você tá percebendo, mas ele já começa a apresentar sinais de lentidão. Tudo bem? Ele já começa a apresentar sinais de que a gente está começando a usar recursos a mais. Até mesmo, se você quiser também fazer uma visualização melhor disso, vai ter uma outra ferramenta que ajuda a gente a visualizar esse tipo de comportamento. Eu vou acessar aqui esses 3 pontinhos e é esse nosso carinha chamado de App Inspection. Ele vai dar acesso a ferramentas que a gente consegue aí visualizar e entender o que está sendo utilizado do nosso aplicativo de recurso mesmo, CPU, memória e assim por diante. Então eu vou colocar nele aqui. Novamente, essas ferramentas que eu estou usando são muito pesadas, então pode ser que a minha tela aqui, minha câmera, ela trave. Não vou tirar por conta disso, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro. Então eu vou clicar aqui nesse nosso App Inspection. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o emulador para a gente visualizar. Ele vai mostrar essa telinha aqui embaixo que começa a mostrar aí de fato para a gente as coisas que estão sendo executadas. Então deixa eu ver aqui, ele está mostrando de rede e está mostrando de banco de dados. Se eu não me engano, eu acho que não é exatamente esse cara, eu posso ter confundido. Na verdade, eu acho que é um outro carinha chamado de Profiler, que aí ele traz sim. Então eu vou tentar buscar com ferramentas aqui do Android Studio, que é o Profiler. Isso, esse cara aqui mesmo, o Profiler.
Então nesse Profiler, aí sim a gente vai ter aí disponível. Então esse carinha aqui, ó, Profiler, ele tem meio que um ícone de velocímetro, né? E quando a gente executa o aplicativo, aí ele cria uma seção mostrando os recursos que esse app utiliza. Então deixa eu executar de novo para a gente ver. Eu acho que ele está pedindo alguma permissão, deixa eu permitir aqui. Vamos permitir no nosso Defender, permitir. E eu vou executar de novo só para garantir que ele vai funcionar. Então deixa eu executar de novo. Executei de novo, está perguntando se eu quero permitir. Tudo bem, eu vou permitir. Beleza. Deixa eu abrir de novo aqui o Profiler. Vamos ver se ele vai mostrar aqui pra gente essa quantidade de itens. Ele está pedindo aqui para clicar no maisinho. Então deixa eu clicar para ver se ele vai carregar do nosso carinha que a gente está fazendo o debug. Beleza, aparentemente ele foi. E agora vamos ver, ó. Olha só o tanto de memória que a gente está utilizando, né? Ó. A gente está utilizando 140, 150 megabytes. Eu vou fazer alguns scrolls para ver se isso afeta, tá bom? Então vamos fazer os scrolls aqui bonitinho, beleza. Aparentemente está afetando, porque ele faz processamento quando ele começa a descer também, né? Ó, tá vendo? Mas ele está ali na casa dos 150, foi para 180 esses picos, né? Então a gente pode ter isso como uma marca. Vamos considerar esses valores. E agora, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos utilizar uma outra solução com essa mesma quantidade e vamos ver o que vai acontecer, que vai ser de fato esse lazy. Então, deixa eu diminuir aqui o nosso Profiler, deixa eu minimizar o emulador, e agora eu vou pegar esse nosso código que a gente tem aqui, né, que é o nosso column, e eu vou comentá-lo. Então, vamos fazer a mesma solução, só que agora utilizando esse lazy. O lazy, basicamente, ele vai ser uma chamada extra para o que a gente já tem do column e também do row. Então, vai ser, por exemplo, um lazy column. E aí, nesse lazy column, a gente pode colocar, por exemplo, né, a gente não precisa colocar o comportamento de scroll porque ele já tem. E o que a gente pode colocar é basicamente ali o escopo que a gente tem acesso, que seria o que a gente vê em Content, só que aqui ele vai dar acesso a um carinha chamado de Lazy List Scope. E aí a gente precisa usar a ferramenta desse Lazy List Scope para poder de fato aí renderizar os componentes da tela. Então, das ferramentas que a gente tem é uma que a gente chama de Item. Nessa Item a gente vai ter aí a capacidade de colocar cada um desses elementos. Ou então a gente pode utilizar outras sobrecargas, como é o caso desse items que já dá suporte, por exemplo, a listas, arrays e assim por diante. Então vamos usar esse aqui, dar acesso ao à nossa lista. E dentro dessa lista a gente coloca os nossos posts e dentro desses nossos posts a gente vai ter acesso, por exemplo, ao post que a gente colocou, ou melhor, a cada um dos posts que a gente vai ter a partir dessa lista. E aqui nesse código, basicamente, a gente pode meio que reutilizar a mesma coisa que a gente fazia nesse column, tá vendo? Então eu descomentei e agora eu vou comentar de novo e a gente vai ver aí mais ou menos como que fica. Basicamente é isso que precisa, tá bom? Vamos executar e ver como é que vai ser. Olha só, o app foi executado e eu vou abrir aqui o nosso Profiler. Então eu vou colocar mais clicar aqui naquele mais e atachar novamente a execução do nosso aplicativo. Está em execução. E veja que agora a gente está ali com 90 megabytes e eu vou começar a fazer vários scrolls aqui, ó. Vamos lá, vários scrolls. E veja que ele não chegou naqueles 150 megabytes, concorda? Ele está carregando, mas ele mantém ali os 100. Então veja que já foi aí um aproveitamento de 50 megabytes. Óbvio, e isso considerando a quantidade, tá bom? E o ponto interessante disso é que, independente da quantidade, ele só vai carregar de fato os posts que estão ali em memória e não essa parte visual. Aí o que acontece aqui de fato nesse nosso carinha, né? Basicamente é o seguinte, ó, se a gente começa a voltar, olha só o que vai acontecer. Ele meio que recarrega as imagens, concorda? E o que está acontecendo aqui nesse caso é o seguinte, a ideia do Lazy é fazer com que quando ele mostra esses componentes aqui do Composable, né, que seria aqui os nossos posts, ele mantém esse componente na memória. A partir do momento que não está mais visível, ele começa a destruir. Então, se para apresentar aqui na tela e ser fluido do momento do scroll, a gente precisa, por exemplo, de 5 itens, ele só vai manter esses 5 itens em memória. E aí os demais ele destrói e quando ele precisa, com base a gente faz o scroll, vamos lá, vamos fazendo, tá vendo? Que ele começou a ficar cinza, olha só, a gente vai descer, vai ficar cinza.
No momento que a gente começa a fazer esses scrolls, ele cria novamente aí esse nosso composable. E isso, segundo até mesmo a documentação, é um custo muito menor para esse tipo de implementação. Então, sim, se você quer criar uma solução que ela vai ser uma solução muito mais sustentável para o dispositivo dos seus usuários, para a sua própria solução, até mesmo para não travar o seu aplicativo, porque se a gente tiver, por exemplo, 10 mil itens, sim, o seu aplicativo ele pode travar, não vai ter memória para sempre, não vai ter memória infinita, certo? Então, se você quer ter esse tipo de solução, você deve considerar o Lazy. E o Lazy pode ser implementado tanto para esse tipo de estrutura de coluna, como também para a estrutura de linha. Aí um ponto que é importante você saber é que o Lazy ele vai ter esse comportamento de sempre criar novamente um composable. Então ele sempre vai fazer novas composições. Então se você também tiver algum tipo de necessidade de trabalhar especificamente a composição, pode ter algum tipo de instabilidade, também se atente bastante nisso. Que diferente ali do column, né, você não precisa estar lidando com esse tipo de detalhe, mas você tem ali o grande problema que é você correr o risco de lidar com muitos itens e entregar uma solução que de fato vai consumir mais recursos do que precisa. E dentro do contexto de mobile, a gente sempre precisa considerar esse detalhe, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para você. Caso você não saiba o que é composição, recomposição, a gente também tem vídeo aqui no canal. Vou agora abrir a tela grande aqui para trocar uma ideia com você e fazer aqueles últimos recados, que é, se você gostou do conteúdo, deixa o like aí para poder indicar que foi um conteúdo relevante. Faça a inscrição no canal, isso é muito importante para a gente crescer aí cada vez mais a relevância do canal, cada vez mais ver que faz sentido trazer conteúdo para vocês. E também, se possível aí, deixa um comentário indicando se você gostou desse conteúdo, se você tem dúvidas em relação a esse conteúdo, se gostaria de ver alguma outra coisa específica, saiba que eu vejo todos os comentários e sim, eu considero eles para poder fazer os próximos conteúdos. Então a participação é muito importante. Era isso que eu queria passar para você. Um abraço, valeu, falou!